Muito boa noite a todos os ouvintes, aos palestrantes, ao pessoal de apoio brilhantemente capitaneado aí pela nossa querida Fernanda Sabino. Em nome da Diretoria Nacional do Ibracon, eu gostaria de agradecer aí a participação de todos em mais essa live, que o Ibracon cumprindo a sua missão de disseminar o conhecimento na cadeia produtiva do concreto. O Ibracon está promovendo essa live Pavimentos Urbanos de Concreto em parceria com a Votorantim Cimentos. Votorantim Cimentos, ela, além de ser sócia fundadora da nossa entidade, membro do conselho diretor do Ibracon, diversos colaboradores da Votorantim participam das nossas atividades rotineiras, seja na diretoria, no conselho diretor, e também nos comitês técnicos que o Ibracon congrega nas mais diversas áreas e assuntos importantes da cadeia produtiva do concreto. Votorantim Cimento, ela sempre acreditou e acredita no Ibracon, promovendo eventos técnicos conjuntos como esse e apoiando e sempre apoiou as iniciativas da nossa entidade. Como vocês sabem, o Ibracon esse ano está completando 50 anos de sua fundação. Já se vão 50 anos, desde junho de 1972. E nesse ano de 2022, depois de dois anos somente com eventos virtuais por causa da pandemia, o Ibracon vai comemorar esse jubileu de ouro, 50 anos de fundação, de uma forma presencial em Brasília, de 11 a 14 de outubro, no Centro Internacional de Convenções de Brasília, o CICB. São vários tópicos que vão ser desenvolvidos lá, seminários, workshops, palestras magnas, concursos estudantis. E a Votorantim, como não poderia deixar de ser, vai estar presente no evento, a nossa patrocinadora diamante desse evento que vai ocorrer em Brasília. Esta live, eu diria que é uma avant-première do seminário que vai acontecer daqui a menos de 2 semanas lá no Concrete Show. Vai ocorrer de 9 a 11 de agosto, lá no Expo São Paulo, antigo Centro de Convenções, Centro de Exposições Imigrantes. E antes de passar a palavra à nossa mediadora do evento, nossa querida engenheira Lidiane Oliveira Blanc, eu gostaria de informar que a Votorantim, patrocinando essa live, e vai patrocinar também o seminário de pavimentos urbanos e concreto que vai acontecer no Concrete Show, vai estar oferecendo para os participantes aqui dessa live, vai oferecer duas inscrições gratuitas, né, para esse seminário. Então, vai haver um sorteio no final dessa live. Esse sorteio vai ser randômico e mesmo o evento sendo, essa live aqui sendo 2 expoentes aí nessa atividade de pavimentos de concreto, o professor Diego Jaramillo e o professor Álvaro, eu sei que vocês vão se interessar bastante. No final, então, a Votorantim vai brindar com esse sorteio aí de 2 inscrições gratuitas nesse seminário de pavimentos urbanos de concreto. Basicamente, é isso. Eu vou continuar aqui com vocês, eu tenho certeza que vai ser uma live super interessante. E eu queria apresentar para vocês agora a nossa querida Lidiane Blanc. A Lidiane Blanc, ela é gerente nacional de desenvolvimento de negócios de infraestrutura da Votorantim Cimento.
A nossa Lidiane, ela já está aqui na tela, ela vai mediar aqui a nossa live. E, então, a palavra é tua e eu agradeço. E no final da live nós voltamos, então. Obrigado. Um abraço a todos. Boa noite, professor Dr. Júlio. Boa noite a todos. Muito obrigada, Dr. Júlio, pela oportunidade da gente estar aqui hoje. É uma alegria para nós podermos ter mais a oportunidade de participar de uma das lives, sim, já em comemoração ao Jubileu de Ouro do Ibracon. E aproveito aqui a oportunidade também para parabenizar o Ibracon pelos seus 50 anos. 50 anos se dedicou aí ao desenvolvimento da nossa engenharia, no que se refere a tecnologias à base do concreto. E hoje a gente vai ter a oportunidade, como o senhor mesmo disse, de termos 2 profissionais altamente competentes, trazendo aí algumas discussões sobre uma das soluções de engenharia à base do concreto, que é o pavimento urbano de concreto. Então, doutor Júlio, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. O senhor volta com a gente no final. Bem, eu queria aproveitar a oportunidade e convidar para apresentar para vocês 2 colegas, 2 profissionais, como eu disse, extremamente competentes, Diego e também o Álvaro. Vem para cá, Diego, Álvaro. Gostaria que todos aqui pudessem já ter contato com vocês. Boa noite, Lidiane. Boa noite. Boa tarde aí na Colômbia, né, Diego? Boa tarde aqui na Colômbia, boa noite lá no Brasil. Boa noite, Álvaro. Diego. Boa noite, Diego. Bem, eu gostaria, de antes de mais nada, eu já falei que vocês já são bastante conhecidos, tem muita gente que está aqui conosco essa noite, que já conhece o trabalho de vocês, mas com um currículo desse eu gostaria de fazer questão aqui de falar, de destacar alguns pontos aqui dessa experiência de vocês com relação ao pavimento urbano de concreto. Vou começar aqui falando um pouquinho do Diego. O Diego, ele é gerente técnico da Câmara Colombiana de Cimento e Concreto, a Procenco. Ele é diretor de pavimentos e infraestrutura da Federação Ibero-Americana de Betão Pronto, da FIP, líder do Comitê Internacional de Pavimentos e Infraestrutura da FIP e da Federação Interamericana de Cimento, a FICEM. Possui mais de 34 anos de experiência no Brasil e também na Colômbia, na construção de estruturas de concreto e no desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao cimento e concreto. Trabalhou no Brasil, no laboratório da Concretest Limitada, em atividades relacionadas à gestão da qualidade na construção de estruturas e materiais de construção, bem como no desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao cimento e concreto. Também trabalhou na construtora Ingeplan, em construção de edifícios. Há 27 anos, ele é responsável pelo Centro de Ensaios de Materiais, o CEM, laboratório acreditado na Colômbia para testes de qualidade de materiais. Foi professor durante 20 anos em cursos de pós-graduação em várias universidades na Colômbia, Peru e El Salvador. Também é membro ativo dos comitês colombianos de normalização de cimento, concreto, pavimento e produtos químicos para a construção do Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Já foi palestrante em mais de 25 países, é membro do Conselho Executivo da Mesa Setorial de Construção e Infraestrutura do Serviço Nacional de Aprendizagem da Colômbia e é o organizador do Congresso Ibero-Americano de Pavimentos e Infraestrutura, que está na sua 12ª edição, além do Congresso Ibero-Americano de Concreto Pré-Fabricado, que está na sua 3ª edição. Diego, seja muito bem-vindo novamente. É um prazer a gente ter você aqui conosco. Tá, obrigado, Lidiane. Obrigado para todos pela assistência. Eu quero cumprimentar a Júlio, que conheço faz alguns anos. Parabéns ao Ibracon pelo Jubileu de Ouro. E quero mostrar um pouquinho essa introdução do pavimento urbano de concreto para ambientar o tema e ambientar a discussão que vem depois. Eu quero começar pedindo desculpas um pouco se eu posso falar alguma coisa que não é. Eu morei no Brasil faz muitos anos e, de repente, eu esqueço um pouquinho as coisas, mas eu acho que dá para entender tudo o que eu quero falar com isso. Estamos te ouvindo muito bem, viu, Diego? Tá, eu só vou te pedir uma pequena gentileza aqui, porque aí eu queria apresentar o Álvaro também e falar um pouquinho sobre a nossa dinâmica aqui, para o pessoal entender como é que a gente vai funcionar. O Álvaro, nosso querido amigo, parceiro aqui, que tem grande atuação aqui também no mercado brasileiro. Eu queria falar um pouquinho da experiência do Álvaro. Ele é graduado em Engenharia Civil na Universidade de Guarulhos,
pós-graduado em Gestão de Custos na Construção Civil na Universidade Federal Fluminense, possui mestrado na área de Transportes e Pavimentação pela Unicamp, é coordenador técnico de projetos e programas à ABESC, Associação Brasileira de Empresas de Serviços de Concretagem. Também é coordenador e docente do Grupo Estácio, em Carapicuíba, nos cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção. É coordenador e docente da Faculdade FAEM das Artes, do curso de Engenharia Civil. É consultor e coordenador da Câmara Temática de Mobilidade. É coordenador de desenvolvimento da AETEC, Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Cotia. Também já foi palestrante em diversos congressos nacionais e internacionais, além de ter vários artigos publicados em revistas, sites e manuais técnicos. E é participante das comissões técnicas da BNT, Metro e Ibracon. Seja muito bem-vindo, viu, Álvaro? É um prazer, uma satisfação ter você aqui com a gente, tá? Obrigado pelo convite, Lidiane. O Ibracon, pelos seus 50 anos, eu parabenizo. Realmente, esse trabalho é muito importante para toda a sociedade acadêmica, a sociedade profissional, quer dizer, é onde a gente desenvolve, né? Onde a gente quebra a cabeça para aprender um pouquinho. É isso obrigado aí. Mais uma vez. Então, e nós vamos ter aqui uma horinha aqui para a gente poder discutir uma das soluções de engenharia que a gente considera extremamente interessante e oportuna, que é o pavimento urbano de concreto, que no Brasil a gente carinhosamente chama de PUC. Como é que vai funcionar aqui a nossa dinâmica? Nós teremos 15 minutos em que o Diego vai fazer uma apresentação compartilhando parte da sua vasta experiência, que eu já tive a oportunidade aqui de compartilhar com vocês, e, na sequência, o Álvaro também falando um pouquinho dessa sua experiência aqui no Brasil. Na sequência, nós vamos ter 30 minutos de perguntas, então vocês podem já começar, caso tenha alguma dúvida, alguma questão, já registrar no site, que a gente vai, ao final, nos últimos 30 minutos, ter a oportunidade de fazer um debate virtual aqui. Como o Dr. Júlio comentou, nós teremos um sorteio de duas inscrições, porque no dia 9 de agosto nós teremos um dia inteiro para a gente falar sobre o pavimento urbano de concreto e teremos novamente lá o Álvaro e o Diego conosco. Então, aqui a gente vai tentar dar uma pincelada de uma forma bem objetiva e lá a gente vai ter a oportunidade de ter um dia inteiro de discussão sobre um tema que tem, sim, grandes oportunidades, grandes desafios, e é isso que a engenharia quer e merece, né, de nós. Então, dando prosseguimento, agora, Diego, agora a gente quer te ouvir. Então, com você a palavra, por favor, compartilhe conosco aí o conhecimento que você tem sobre o PUC aí na América Latina. Tá bom, obrigado, Lívia. A minha tela, eu acho que está compartilhada. Não sei se lá dá para colocar a tela. Já? É isso aí. Então, quero falar um pouco sobre o pavimento urbano de concreto, como vocês falam, o PUC. Para mim, é a melhor opção que se tem neste momento, não só em pavimentos rodoviários, sino também em pavimento urbano. Então, eu quero falar algumas coisas que eu acho, para mim, são muito importantes nesse tema. Mas antes de falar disso, eu quero relacionar um pouco das condições nas quais os pavimentos urbanos estão. Um deles é que o ambiente urbano é muito especial. Deve ter uma infraestrutura construída pensando no bem-estar do usuário. As cidades estão crescendo todo momento, tem muita migração, tem que construir a infraestrutura nova para poder atender essa migração, tem que manter a infraestrutura existente para manter a operação. Então, o ambiente urbano é muito especial. E dentro desse ambiente urbano, as vias urbanas têm uma dinâmica muito diferente a como acontece com os pavimentos rodoviários. Um deles é que, tendo a cidade, essa congestão, os pavimentos devem durar muitos anos. Isso quer dizer que devem ter longos períodos de projeto e longos ciclos de vida para poder suportar todos os tráfegos, tudo o que acontece numa cidade. Devem reduzir os impactos dos fechamentos para manutenção. Cada vez que se fez um fechamento numa rua, em uma cidade, uma rua principal,
tudo se atrapalha, tudo queda um pouco mais lento e tem, digamos, um problema para as pessoas que vão passar por aí. Tem que suportar tráfego cíclico. Esse tráfego cíclico é origem, destino, origem. As pessoas vão onde estão morando para o trabalho e no começo do dia e ao final do dia eles voltam para lá. Então, o tráfego sai de um momento da manhã para um lado e depois volta no outro. Então, um tráfego cíclico que vai mudando no dia, vai mudando na semana, vai mudando nas horas e vai mudando inclusive os meses, porque tem as vacações, tem muitas coisas que vão mudando de um mês ao outro. As velocidades são muito menores às velocidades que se tem nas estradas ou nos pavimentos rodoviários. Deve ter uma interação com muitos perfis. As ruas têm que interactuar com os edifícios, com os cruzamentos, com outros tipos de avenidas, infraestruturas urbanas diferentes aos pavimentos. Então, os níveis devem jogar com isso. Devem ajudar a reduzir emissões a temperaturas, um tema que neste momento se fala muito é o efeito ilha de calor, o esquecimento das cidades e tem que contribuir para controlar esse tipo de coisas. E uma coisa que acontece muito nas cidades é que a malha urbana, vial, tem uma composição piramidal, ou seja, tem uma forma de pirâmide. Já vamos ver um pouquinho. Aí dá para enxergar um pouquinho a pirâmide. A malha principal é a menos extensa, mas é a que maior tráfego tem, recebe maior quantidade de recursos para construção e manutenção e tem melhor qualidade do que outros tipos de ruas da cidade. E a malha local é a mais extensa de todas, tem mais de 50% de todas as ruas da cidade são da malha local, aquela malha que vai para os bairros, pero é a que recebe menos tráfego e, fora disso, que recebe menos recursos e o estado não é muito bom. Vou colocar o caso de Bogotá. Bogotá é uma cidade que tem 8 milhões de habitantes. A malha principal é de 24% de extensão e essa malha recebe quase todos os recursos e é uma malha que está na boa qualidade. Se vocês enxergam um pouquinho lá em cima, você dá para ver que a malha troncal e arterial não é muito extensa assim, mas quase tudo, a grande maioria está em verde, ou seja, que está em um bom estado que vocês veem aqui. Ao contrário, a malha local, aquela malha pequena de baixo tráfego nos bairros, tem quase 55% da extensão, mas não tem muitos recursos para isso, logo a qualidade não é muito boa, como vocês podem ver aqui no vermelho. Então, essa é um pouquinho a dinâmica que se tem nas cidades, de que tem umas malhas muito diferentes, vai mudando de muitos buses em umas ruas até um pavimento de baixo tráfego, de muito baixo tráfego, chegando aos bairros. E o investimento é tudo o contrário à extensão. Aqui no que acontece em muitas das cidades é que essa malha principal, troncal e arterial, é a que recebe maior quantidade de recursos, de investimentos para manutenção e reparos e construção. E a malha local, que é a mais extensa, é a que recebe menos recursos ou menos investimento para sua construção e manutenção. Quase não tem manutenção. Então, essa é um pouco a dinâmica que se tem nas cidades. O concreto já é protagonista da infraestrutura urbana. Eu conheço muito o Bracon, estive lá faz uns anos em um evento deles. E nós aqui na Colômbia e em outros países da América Latina também temos muito claro que o concreto já é o protagonista da infraestrutura urbana. Aqui se constrói em concreto infraestrutura, edificações, espaço público, mobiliário urbano, plantas de tratamento, muitas coisas, túneis, muita infraestrutura que já se fez em concreto. Então, o concreto já é protagonista dessa infraestrutura urbana. Pero também acontece que o concreto também é protagonista dos pavimentos urbanos. Na América Latina, o uso do PUC é maior do que a vezes a gente pensa que se tem. Vou colocar dois casos aqui. Aqui na Colômbia, a rede urbana total tem concreto, 33% das ruas aqui na cidade de Colômbia, nas cidades de Colômbia é em concreto, tem uns 24% de ruas que tem uma parte em concreto, outra parte em asfalto, que aparece aí com teto misto, então, para efeito de estadística, 12%, e tem um pavimento que é muito particular, que é muito mais para vias terciárias, para vias rurais, do campo,
mas também na cidade se constrói um pouquinho com isso, 6%. Total, vamos ter na Colômbia, 51% dos pavimentos urbanos são em concreto. Então, é um porcentagem muito alto. Tem cidades na Colômbia, como a cidade de Barranquilla, que vocês veem uma foto aí embaixo. A cidade de Barranquilla tem mais de 80% de toda a sua malha vial em PUC. Então, é uma solução muito usada aqui na Colômbia e em alguns países da América Latina. Vou colocar outro exemplo, que é o exemplo do Chile. Chile tem uma distribuição de pavimentos. O Chile tem praticamente 3 zonas, a sul, centro e norte. A zona centro é a que tem mais desenvolvimento. E aí, consolidado o total do Chile, os 65% dos pavimentos urbanos estão em concreto. Então, só para concluir, o concreto, digamos, é muito utilizado, pois já provou ser uma solução que é econômica, durável e sustentável para essas ruas ou para essas vias urbanas. Mas ainda existem alguns paradigmas que devem ser eliminados porque esses levam muito tempo por aí. Eu quero pontualizar um pouquinho de que é um paradigma. É uma história imaginária que altera as verdadeiras qualidades de uma pessoa ou uma coisa e lhes dá mais ou menos valor do que realmente tem. E isso é o que acontece com o pavimento de concreto, porque tem muita gente que diz que é muito custoso, o pessoal que diz que é difícil de construir, que é difícil de projetar, de reparar, que não é sustentável, que quase não se usa. Enfim, tem muito paradigma por aí. Vocês veem aqui, essa fotinho que você vê aqui, essa ilustração, que em função da óptica que você vê as coisas diferentes. Tem uma pessoa que vê o número 6, pero que está em frente vê o número 9. Ninguém sabe qual é o número que realmente é. E realmente essa é uma qualidade diferente que realmente tem. Mas tudo isso que eu falei, de que não é usado, de que o custo inicial é muito alto, tudo isso são apenas paradigmas, porque a realidade é muito diferente ao que realmente a gente escuta por aí. O PUC tem muitos benefícios para as cidades. Primeiro, tem uma grande durabilidade, tem período de projeto altos, de 20 para cima. Já se tem projetos aqui na Colômbia com 30 anos, já se tem projetos no mundo com 100 anos de período de projeto. Então, são períodos de projeto muito altos, que isso é muito bom para as cidades. Tem muitas alternativas estruturais. Já vimos que você pode ter um projeto para uma avenida principal, como os que vocês veem aí, essa que vocês veem aí na cidade de Bogotá, tudo concreto. Ou você pode fazer uma rua, pavimento comunitário, de muito baixo tráfego. Então, você pode fazer alternativas estruturais para tudo isso. Tem disponibilidade de concretos convencionais e especiais. Pode construir industrializada ou manualmente. O custo inicial é menor. Eu vou falando um pouquinho disso. O custo no ciclo de vida se mantém muito mais baixo que outros tipos de pavimentos. A manutenção é muito baixa também. E, sobretudo, esse tema que é muito importante, a sustentabilidade. Tem muitos atributos de sustentabilidade. Tem uma qualidade estrutural e é que distribui os esforços para um efeito que nós chamamos de efeito placa. E isso o que faz é reduzir as escavações e isso requer menos material de pedreira. As emissões são muito mais baixas, o consumo de combustível se controla com a deformação do pavimento que se controla, reduz o efeito de calor, enfim, tem muitos atributos de sustentabilidade. A geração de mão de obra é muito importante, não só é massiva, senão é social, porque vocês podem construir pavimentos com pessoal, inclusive das comunidades, e eu acho que é muito bom para isso. E, precisamente, é um dos pavimentos preferidos em pavimentos comunitários. Precisamente, o primeiro pavimento na América Latina foi um PUC, foi um pavimento urbano de concreto, e ainda está em serviço. Esse pavimento leva, neste momento, 131 anos, foi construído na cidade de Bellefontaine, Ohio, é a rua principal, foi construído para o trânsito de carroças e cavalos. Nesse momento, os carros não eram o sistema de transporte, nesse momento, eram carroças e cavalos. A estrutura era 2 camadas de concreto, era concreto de base e concreto de placa. O acabamento era precisamente para controlar o deslizamento de carroças e cavalos, com uma espécie de ranurada a cada 10 centímetros. Nesse momento nasceu a mistura 1, 2, 3, que ainda
no mundo é muito utilizada, e se construiu também com a técnica de tabuleiro de xadrez, que também já se deixou faz muitos anos. E isso foi no ano 1891. E a tecnologia chegou à América Latina no início do século XX, precisamente no Salvador. Acho que foi das primeiras cidades da América Latina que teve a construção de um pavimento. Aí está a foto que vocês veem aí, uma das ruas principais da cidade, no ano 1920, e daí para frente, pues, já se foram construindo muitos pavimentos por aí. Tem muitas vantagens construir pavimentos que durem muito tempo. Qual dessas vantagens? Pues que evita reconstruções, reduz custos, vai reduzindo impactos sociais e além disso, reduz as emissões que se vão gerando de CO2 e tudo isso. Então, pavimento tem que durar muito tempo. Aí vocês veem esse pavimento aqui na cidade de Bogotá, é a Avenida Centenário aqui na cidade de Bogotá, foi construída no ano de 1937. No ano de 2003 se construiu uma sobrelosa, ou seja, um white topping em cima desse pavimento. O pavimento antigo ainda está embaixo, já não como rodadura, sino como base, e é um pavimento que neste momento tem mais de 70 anos, tem 85 anos de ter se construído e ainda está prestando serviço. O novo pavimento, o white topping, já tem 19 anos de ter se construído, então é um pavimento que dura muitos anos e que presta muito bom serviço à comunidade. A construção pode ser ajustada às condições das cidades. As cidades têm umas condições muito particulares, não tem muito espaço, tem que colocar os pavimentos do lado dos parques, do lado dos edifícios, do lado das pontes. Aí você tem muitos equipamentos, você tem diferentes tecnologias para você poder construir pavimentos desse jeito. Equipamentos de um jeito, rendimentos, larguras, espessuras diferentes, enfim, com a mesma tecnologia e os mesmos equipamentos, você pode construir desde uma avenida muito importante, com muito tráfego, até uma avenida de muito baixo tráfego. Aí essa que ven vocês nesse vídeo é a Avenida Panamericana Sur, na cidade de Lima, Peru, e a primeira seção é uma rua de 36 quilômetros, bem no meio da cidade, que dá para um lado ao outro da cidade. E é possível também utilizar concretos especiais. Aí vocês veem concretos coloreados, vocês veem concretos estampados, concretos permeáveis. Todos eles se podem construir com a mesma tecnologia do pavimento de concreto, com juntas, com transferência de carga, com tudo isso, mas dando alguma qualidade especial para poder arrumar, digamos, um desempenho para o que vocês querem. Então, aí vocês podem uma faixa para ônibus, por exemplo, de color vermelho, para que o pessoal que tenha outros carros saiba que essa faixa não é para eles, é só para ônibus desse jeito. Então, vocês podem utilizar concretos especiais para dar um comportamento especial a esse pavimento. Eu acho que o mito mais importante de todos é o custo. É muito comum ouvir que o PUC é mais caro no custo inicial. Eu acho que a vida inteira a gente está escutando isso o momento todo. Mas a realidade é que o PUC, o pavimento de concreto, tem um custo inicial muito menor. E, além disso, o custo de ciclo de vida é menor. O importante é que se tem que fazer as comparações equivalentes. Não é igual comparar um pavimento de 5 anos ou de 3 anos com um pavimento de 20 ou 25 ou 30 anos. Tem que comparar as mesmas condições. Já se tem pavimentos como este do livramento norte da zona metropolitana do Vale do México, ou inclusive no Brasil. Este é um documento de ABCP, de vias concretas, onde se percebe que um corredor exclusivo de ônibus, o pavimento de concreto tem um custo inicial menor e o custo de ciclo de vida maior. Eu quero mostrar um exemplo para vocês muito cercano para mim. Eu participei nesse. Esta avenida que vocês veem aí foi inicialmente projetada em asfalto, mas mudou para concreto. Uma avenida que tem 24 quilômetros de extensão, tem entre 10, em algumas zonas com 12 faixas, pistas, promédio 11, espessuras de concreto, de placa de concreto de 27 a 30 centímetros, total um volume de 275 mil metros cúbicos só para o pavimento. A isso vão ter que somar uns 40, 50 mil adicionais
das outras estruturas ao redor do projeto. Aí vocês veem, esse é o gráfico com que a gente fez a gestão para mostrar que o pavimento de concreto nesse projeto era mais barato, mais econômico, saía mais baixo o preço do concreto no custo inicial e também mais baixo no ciclo de vida final. Aí no quadro que vocês veem, amarelo abaixo, aí vem que o porcentagem de manutenção durante os 20 anos era só 9% do custo inicial, contra o asfalto, que tinha 88% do custo inicial. E desse jeito o projeto mudou e ficou como vocês veem aí. Esse projeto tem aí tem 12 faixas de pavimento de concreto, 24 quilômetros, quase que de norte ao sul da cidade de Bogotá. É um projeto muito, muito importante. Também tem outros exemplos. A cidade de Ontário, em Canadá, ela fez um estudo completo para ver qual era o melhor pavimento para a cidade, não só desde o ponto de vista de durabilidade e custos, mas também desde o ponto de vista de sustentabilidade. E aí só coloquei a gráfica na direita que mostra que o custo inicial era mais baixo no pavimento de concreto, mas também a conclusão final do estudo da cidade de Ontário diz: a decisão de usar o análise do custo do ciclo de vida e avaliar os benefícios de sustentabilidade, incluindo fatores não econômicos. Aí vou brincar um pouquinho. Diz: o pavimento de concreto oferece um custo de construção inicial atraente e um custo de ciclo de vida favorável comparado ao asfalto. Então, a cidade de Ontário encontrou que o PUC era a melhor solução, não só para ter pavimentos de muita longa vida útil, de baixo custo inicial, sino também que aportara muito aos temas de sustentabilidade. E, além disso, tem baixa manutenção. A manutenção está mais, em média, 8% do custo inicial. Esse pavimento que vocês veem lá em cima, esse pavimento na província de Buenos Aires, na Argentina, autopista Acceso Sudeste, foi construída em 1951, quer dizer que neste momento tem 71 anos de operação. É um pavimento que tem durado muito mais do que o período de projeto que se fez em só 20 anos e tem durado muito mais que isso. E a manutenção equivale a 8% do custo inicial. E no caso que vocês tenham algum problema, alguns danos, alguma coisa, pues tem mais de 15 procedimentos disponíveis para fazer manutenção e reparo de um pavimento desse jeito. O pavimento de concreto sempre foi sustentável. A gente está agora, neste momento, com temas de sustentabilidade, mas o pavimento de concreto sempre teve sustentabilidade. A principal delas qual é? A durabilidade. A durabilidade é a maior contribuição para a sustentabilidade porque vai evitar que durante o tempo tem que colocar, investir em manutenção e reparos de maneira importante. Reduz as escavações, gera emissões mais baixas, reduz o consumo de combustível. Eu vou explicar isso bem lá no Concrete Show. É uma investigação que fez o MIT nos Estados Unidos, onde, com as deflexões de pavimentos, compara pavimento de concreto com pavimento de asfalto em termos de consumo de combustível, e o pavimento de concreto, devido a menores deflexões, tem menor consumo de combustível em cargas pesadas, em caminhões pesados. Alta reflectividade, vocês veem essa foto aí, à direita embaixo, vem como o pavimento de concreto é muito claro. Isso tem uma alta refletividade, que quer dizer segurança. Se pode reciclar no final do seu ciclo de vida e é resiliente porque pode suportar alguns eventos que possam chegar por aí. E um pouquinho para terminar, quero mostrar que o concreto é o material preferido na pavimentação comunitária. Vocês podem lembrar quando eu comecei a apresentação que diz que os 55% nas cidades da malha vial esses pavimentos de bairros, esses pavimentos de muito baixo tráfego. Aqui na Colômbia e muitos países da América Latina, todos esses pavimentos se constroem em concreto. E como o investimento é muito baixo por parte dos governos, então são as mesmas pessoas da comunidade que têm que construir. Tem que conseguir a grana para poder fazer. E o resultado é esse que vocês veem aí. Ruas onde a melhora da qualidade de vida é muito alta, se reduzem os tempos de transporte, maior mobilidade, mas, sobretudo, para as pessoas que moram aí, aumento do valor dos imóveis e dá para começar a fazer outros empreendimentos, como arrumar as fachadas, os pisos de concreto das casas, tudo isso. Então, é o material preferido na pavimentação comunitária. Então,
o PUC é a melhor solução para vias urbanas, precisamente porque tem um melhor preço, porque tem a maior durabilidade, porque tem a maior sustentabilidade e, sobretudo, um grande impacto social. Era isso, Lidiane, que queria mostrar. E agora, depois da apresentação do Álvaro, estou totalmente disposto para responder qualquer coisa que vocês perguntem. Obrigado. Diego, muito obrigada. A gente é que agradece. Acho que você trouxe números aí da América Latina muito expressivos e a gente vai ter a oportunidade aí de conversar. Estão chegando algumas perguntas aqui e a gente volta com você. Tá legal. Não sei quanto me demorei, mas eu acho que estive dentro dos 15 minutinhos. Tá ótimo. Vamos seguir aqui, que eu quero você de volta aqui para a nossa rodada de perguntas. Muito obrigada, Diego, mais uma vez. Obrigado a ti, Lívia. Bem, eu gostaria de convidar aqui o Álvaro para que ele pudesse também agora compartilhar com a gente como é que está o avanço, como é que está o pavimento urbano de concreto, PUC, aqui no Brasil, e os seus desafios. Álvaro, é com você. Vamos lá. O pessoal está conseguindo... Estão vendo? Então, para a gente começar a nossa conversa com... Vocês estão me vendo certinho? Lidiane, está me ouvindo? Você está conseguindo ver? Sim, está ótimo, Álvaro. Estou te ouvindo e estamos vendo. Então, dentro dessa nossa conversa de hoje, a ideia é justamente estar apresentando para o pessoal o que é o PUC, dentro dessa organização, desse trabalho, do que a gente veio desenvolvendo dentro da nossa apresentação. Então, o que a gente quis? A gente quis primeiro criar um ambiente, que era organizar esse estudo, como disse o nosso amigo Diego, organizar o que estava sendo estudado lá fora, de que forma que estava sendo feito, e como que estavam os objetivos, as normas, o processo de normalização, para a gente adotar esse processo aqui no Brasil. Dentro dessa linha, nós organizamos junto com outros parceiros e associados, foi o BTS, o próprio Ibracon, o Ampacom, a ABESC, a BCP, a BES, a própria FIP, e é justamente o quê? Buscando informações, que não tinha como a gente fazer um trabalho disso, sem ter técnica, sem ter a técnica e a organização. Dentro desse processo, nós, dentro da BESC, criamos, junto com os nossos parceiros, o processo, justamente o portal do PUC, onde a gente está colocando todas as informações. Então, essas informações são dentro dessas nossas discussões, desse grupo de trabalho. Estamos nós, a BESC, está a BTS, está a BCP junto, e com todos essa grande cadeia de participação. E dentro desse envolvimento com todos aqui nesse nosso grupo. Então, como o Diego colocou, o que é o PUC? O que é o pavimento urbano de concreto? Primeiro, ele utiliza-se insumos nacionais e executava em todo o território nacional. Tem uma elevada durabilidade, tem uma baixa incidência de manutenção, contribui para a redução da temperatura do ambiente, contribui para a economia da energia elétrica, reduz impactos ambientais, são recuperáveis e têm um compromisso com o meio ambiente, com a qualidade e a preservação da vida e o crescimento sustentável. Quer dizer, isso, por si só, são grandes ganhos que a gente está tendo. Então, desmistifica aquela ideia do que o pavimento urbano de concreto ele tem muito defeito, ele vai ter muito problema, ele tem falhas, e não é isso que a gente está mostrando. E não é isso que a gente conseguiu analisar e observar. Então, dentro desses ganhos, nós temos ganhos energéticos, dentro do processo da refletibilidade, a iluminação, dentro dos empreendimentos, você tem um ganho muito grande. Durabilidade, você tem a baixa manutenção ao longo da sua vida útil, resumindo-se a troca de selantes e juntas, quando você trata adequadamente. O que nós estamos trazendo aqui, o grupo, é justamente o quê? O melhor tipo de pavimento urbano de concreto, a melhor espessura, a melhor processo, a melhor construção, o melhor tipo de concreto. Quem são os grandes executores, quem são esse pessoal que está no mercado, organizando esse processo e a nossa cadeia. Ele é resistente diretamente à chuva, ele é resistente a óleos e combustíveis e abrasão. Para atender com mais rapidez e qualidade, criamos o PUC, na busca de organizar toda a cadeia produtiva, com um corpo de especialistas, onde temos
os projetistas, os executores e os parceiros. Dentro desse processo, nós criamos o quê? Foi criado um trabalho que foi criado a nossa prática recomendada, porque a gente já tinha o trabalho, a gente já estava trabalhando com as normas, com os procedimentos atuais e as novas tecnologias. E dentro dessas novas tecnologias, nós estamos adotando o quê? A utilização de macrofibras, essa experiência que o Diego trouxe, por que fora do Brasil estava se calculando de uma forma diferente, o que estava faltando para os nossos projetistas de conhecimento técnico, quais as normas que estavam sendo utilizadas, para a gente criar o quê? Uma melhor prática, para que fosse muito mais eficiente, com ganhos de escala. Como diz o Diego, nós temos diversos equipamentos com facilidades, vou falar assim, uma facilidade muito grande, porque ele tem processos que são muito mais simples. Se eu quero fazer uma rua de 800 metros, eu consigo adequadamente fazer. Se eu quero fazer uma via de 2 quilômetros, 3 quilômetros, eu também consigo fazer. Se eu preciso fazer em um dia, se eu preciso fazer em horas, se eu preciso de que forma que eu tenho que fazer, isso tudo dentro desse nosso conceito, dentro dessa nossa tecnologia do PUC, do pavimento urbano de concreto, eu consigo realizar. Então, esse nosso trabalho é justamente o que? Desmistificar isso. Porque a facilidade, ele não tem um problema, não é uma coisa difícil. Quando eu gosto de brincar, nós tivemos alguns eventos, e a gente começa a explicar isso para o pessoal, e a gente fala, o procedimento é como se você estivesse fazendo uma concretagem mais simples. Você não tem grandes tipos de equipamento, você não tem a grande dificuldade. Você tem que ter os parceiros ali próximos, você tem que treinar, qualificar, entender a norma. O que não se pode, o que dentro do PUC, do pavimento urbano de concreto, dentro desse grupo, o que não pode é invenção. O que nós estamos trazendo aqui para vocês e mostrando, só dando a pincelada para vocês, é justamente o quê? Existe tecnologia, existe um processo, existem normas que estão balizando o nosso conhecimento, existem os projetistas, os executores que estão se preparando e estão melhorando os seus processos, tá? Então, é isso que nós estamos trazendo aqui para vocês. O que a gente quer mostrar é justamente isso, a realidade. Existem obras bem feitas e já estamos fazendo isso no Brasil. Eu tenho essa condição de estar fazendo, isso é pavimento urbano de concreto, isso é a nossa realidade. E com isso, o que eu estou ganhando o quê? Durabilidade, eu estou ganhando vida útil nas obras, nossa. Isso é o que a gente quer apresentar para vocês, mostrando a nossa realidade. Quer dizer, o conceito técnico de boas execuções. Lidiane, era isso. Passei rápido o tempo para a gente poder conversar com o pessoal e tudo mais. Tchau, Álvaro. Bem, muito obrigada. Acho que a gente tem muita coisa para a gente falar mesmo, viu? Porque vocês deram pinceladas em pontos muito importantes e a gente sabe que aqui, em pouco tempo, a gente não consegue abordar todos, mas eu queria convidar o Diego para voltar com a gente aqui na tela, para a gente começar, porque nós temos aqui algumas perguntas. Então, assim, estamos aqui de novo, então, Diego. Para a gente não perder o nosso time aqui, aproveitar o nosso tempo, eu gostaria de começar com uma pergunta. Vamos começar com o Diego, então. Diego, você abordou aqui aspectos e trouxe números que mostrou aí um avanço expressivo do pavimento urbano de concreto, o PUC, na América Latina, né? Na Colômbia, enfim. Mas na sua visão, ainda existe algo a avançar no PUC, na Colômbia e em outros países da América Latina? Que oportunidades você ainda identifica com relação ao PUC? Claro que sim, olha, amiga, eu acho que tem uma oportunidade muito grande, apesar de que na Colômbia ou no Chile ou em outros países tem umas porcentagens muito altas, também, neste momento, tem uns problemas muito fortes na cidade, e o tema sustentabilidade, por exemplo, neste momento, em algumas cidades, é um elemento de consideração. O tema durabilidade, aqui na Colômbia especificamente, o preço do asfalto, por exemplo, tem subido 3 vezes neste ano.
e mais de 60% do preço do asfalto subiu, e isso está gerando custos muito mais altos na construção de algumas, não só pavimentos urbanos de concreto, de pavimento urbano, sino também pavimentos rodoviários. Então, tem uma oportunidade muito, muito grande. Tem outro aspecto muito importante. Eu mostrei duas coisas aí. Eu mostrei algumas fotos, eu mostrei o sistema de transporte de ônibus, o sistema BRT de transporte de ônibus. É uma oportunidade muito grande. Na América Latina tem um boom de construção de sistemas tipo BRT, ônibus, corredores de ônibus, e eu acho que aí você tem uma oportunidade porque aí você tem tráficos muito altos. Esses buses têm um peso muito alto e uma frequência também muito alta, e desse jeito, então, é muito mais competitivo. E o outro aspecto que eu mostrei são os pavimentos comunitários. Nas cidades, mais de 50% de todas as ruas são pavimentos comunitários. Então, é uma oportunidade porque essas comunidades querem que o pavimento dure a vida inteira. E se eles querem a vida inteira, eles têm na cabeça que o concreto é o melhor material para isso, e por isso eles não só exigem que quando façam em concreto, sino que quando eles fazem aquela gestão para eles construir eles mesmos, eles pensam em concreto para isso. Então, tem duas oportunidades nesses dois extremos: pavimento de muito alto tráfego, assim como o pavimento de muito baixo tráfego. O concreto é especial para isso. Eu acho que é uma solução. Ótimo. E Álvaro, com você agora aqui. Depois a gente ter ouvido o Diego e de ver os números que ele apresentou da Colômbia e de outros países aí da América Latina, quais são, na sua visão, e vendo como que a gente está caminhando no avanço do PUC aqui no país, e como você mesmo falou, destaco a questão de se estruturar um processo de qualidade, que a gente tenha uma solução de engenharia com o tempo de vida útil requerido aí, no caso de 20 anos, quais são, na sua visão, os principais desafios que nós ainda precisamos avançar para a aplicação do PUC nas vias urbanas aqui do nosso país? Os grandes desafios que a gente tem trabalhado dentro desse processo todo nosso é, primeiro, explicar a tecnologia para o mercado, entender o que é esse desenvolvimento do PUC, porque o que a gente se conhece muito é o pavimento urbano, o pavimento rodoviário e o pavimento industrial. Tá bom, mas como é que é esse pavimento urbano? O que é isso dentro dos municípios? Como fazer, como executar, as facilidades, que tipo de concreto, tudo mais. Facilidade de construção, desmistificar essa facilidade de construção. Demonstrar claramente como que é a manutenção do concreto, como que é feita essa manutenção, quando de fato tem uma necessidade dentro desse processo, como são os procedimentos de corte, a importância da cura, até as coisas básicas dentro do concreto que a gente tem que ficar ainda pincelando, batendo nessa tecla para todo mundo entender. Quer dizer, é o concreto, nós trabalhamos com concreto, mas temos que desmistificar, porque a tecnologia está colocada. Era isso. Excelente. Eu vou começar aqui a também trazer aqui alguns comentários aqui do nosso pessoal aqui que está participando com a gente. Vou trazer um comentário aqui do Rafael, da Costa Trojan. Aqui no sul, em Uruguaiana, fronteira com Argentina e Uruguai, a população e os tomadores de decisão têm a experiência com as cidades vizinhas e eles usam muito pavimento de concreto, mas muito mesmo. Ele complementa, porém, aquelas ruas têm muito bump, placas desencontradas, etc. Ou seja, patologias. Todos conhecem o tuk-tuk de circular pelas cidades vizinhas. O que vocês sugerem para combater esse paradigma? Bom, Diego, se quiser, Liliane, sim, se quiser eu começo. Mira, eu acho que o tema é só uma palavra, é qualidade. Tem que pensar em qualidade, tem que fazer um bom projeto, tem que fazer um dimensionamento de acordo com as condições que a rua requer. Eu acho que um dos retos mais grandes que se tem muitas tecnologias para eliminar aquele tac-tac que falou a pessoa que perguntou. Hoje em dia, as juntas, você pode cortar com equipos especiais, com cortadoras de juntas, que só o corte pode ter 3 milímetros ou 6 milímetros, que não se percebe pelos pneus dos carros. Então, já tem muito jeito. Aqui já nós temos muitos pavimentos construídos desse jeito que você não percebe
esse golpe da junta cada vez que você passa em cima dela. Então, eu acho que o tema é qualidade, tem que pensar em um bom dimensionamento, não só a espessura do pavimento, tem que pensar as dimensões das louças, das placas, não pode ser muito grande, as placas muito grandes hoje em dia já tendem a fissurar-se no meio, você tem que pensar em sistema de transferência de carga, resistência do concreto, e tem algumas outras considerações, como, por exemplo, controle de deformação nos bordes. É muito importante para que, quando tem esse borde livre do lado da louça, pois não tenha uma deformação muito alta. Então, eu acho que, como eu falei, só uma palavra, qualidade. E se você fez com qualidade, um bom estudo, um bom dimensionamento, uma boa construção e sobretudo, uma boa operação, porque é possível que você faça um dimensionamento para um tipo de veículo e, de pronto, você coloca um veículo muito mais pesado nessa rua e isso pode ter problemas. Então, a palavra qualidade, eu acho que está em tudo isso que eu falei. Álvaro, você gostaria de complementar? Então, é justamente isso. Dentro desses avanços tecnológicos, é o que o PUC está trazendo. Justamente o avanço dos estudos e do conhecimento de alguns projetistas que estão trabalhando junto com a gente, é justamente desse conhecimento do que? Da utilização de micro e macrofibra, a utilização, a constatação de ver o que está fazendo, como que é feito, e lembrando que o pavimento urbano de concreto, ele vem como uma solução para ganhar durabilidade. Agora, se eu estiver trabalhando com bases mal feitas, com procedimentos mal executados, ele não vai conseguir equacionar esse ganho. Lógico, tem uma sobrevida, mas com o tempo tem. E outra coisa que o Diego colocou é justamente esses cortes. O corte de juntas, as placas com dimensões menores, quer dizer, isso facilita que está justamente dentro do nosso estudo e dentro do nosso projeto, que é o PUC. Bem, dando continuidade aqui, eu queria abordar um outro aspecto que foi trazido e citado por ambos aí nas apresentações, que é a questão do ponto de vista econômico, da análise econômica da viabilidade da solução aplicada, né? O Diego comentou sobre o aumento de alguns insumos, né? Mas eu gostaria, então, Diego, de complementar aí essa sua abordagem e para perguntar o seguinte: além da questão do custo do insumo, do CAP, que você já abordou, você atribui esse avanço do PUC na América Latina a algum outro aspecto em específico, seja ele de outros insumos ou da própria tecnologia? Não, eu acho que tem duas maneiras de ver isso. Em pavimentos formais, que eu chamo, onde as cidades fazem processos de contratação e tudo isso, a tecnologia é muito importante, mas aí o custo é muito importante. O custo, não só o custo inicial de construção, senão o custo durante o ciclo de vida total do pavimento. Agora, tem outros pavimentos onde já o elemento de decisão é muito diferente. Nesses pavimentos comunitários, às vezes o custo não é o elemento que eles têm em mente, é a durabilidade. Eles querem que o pavimento dure a vida inteira, assim como suas casas, assim como eles. Então, tem elementos de decisão muito diferentes. Mas o tema do custo, eu acho que mudou. Olha, nos Estados Unidos, a partir do ano 2009, mudou. Já o pavimento de concreto nos Estados Unidos é mais econômico, mais baixo que o pavimento de asfalto. Em um mercado muito formal, muito mercado de autopistas, um mercado de pavimentos ferroviários muito grandes e de ruas urbanas. Olha, neste momento, por exemplo, estou conhecendo um projeto em Houston, onde estão fazendo a mudança de tudo Houston, em Texas. Estão fazendo a mudança dos pavimentos asfaltos a pavimentos de concreto em toda a maravilha da cidade. Um pouco parecido ao que o Toronto fez. As motivações que Toronto teve para isso não foram só econômicas, mas o tema sustentabilidade. Então, eu acho que tem três elementos aí. O tema de sustentabilidade importante, o tema de custo importante, mas também o tema de durabilidade, que eu acho que é o mais importante que o pavimento tem para mostrar. E Álvaro, e como é que você vê essa questão econômica e de durabilidade aqui no Brasil? Como é que a gente vivencia isso hoje no Brasil?
dentro desse processo nosso todo, o que a gente tinha, vamos falar assim, era esse entendimento das normas. Quer dizer, como que o pessoal trabalhava com esse processo. Então, dentro desse desenvolvimento da tecnologia, dentro das práticas recomendadas, dentro dos trabalhos, dentro da CI, dentro das normas todas, do conhecimento que foi trazido por todos, nós conseguimos entender que o pavimento ele conseguia trabalhar com outras dimensões, não só das larguras, mas com as suas espessuras. E aí ele tinha produtos dentro do mercado que poderiam agregar nesse fortalecimento. Então, nós estamos falando de micro e macrofibras, então trouxe um grande ganho no processo. E com esses conhecimentos, conseguimos o quê? Sair de um paradigma, que a gente tinha de um dimensionamento de um pavimento, com outras condições, e aí a gente conseguiu, trazendo isso para a nossa realidade, vamos falar assim, principalmente no Brasil, que a gente tinha uma dificuldade do nosso competidor, né, no custo de operação e tudo mais, e que a gente conseguiu facilitar. E dentro desse mercado, dessa dimensão desse processo, e aí quando você consegue otimizar esse pavimento, dando esse ganho, aquilo que o Diego colocou, se eu fosse colocar uma longevidade de 20 anos, aí a gente não tem dúvida, isso já é uma coisa batida, certa e clara. Agora, o problema era para trazer no imediato. Como que um prefeito toma uma decisão para utilizar um pavimento urbano de concreto? Como um loteador utiliza como que ele faz a conta e fecha, para ele falar assim, vale a pena ou não vale a pena. Então, quer dizer, isso é que o PUC, é que esse grupo trouxe, justamente fechando e trazendo essas informações, porque a partir do momento que eu consegui consolidar, consegui trazer a técnica, consegui trazer uma realidade, consegui mostrar, está resolvido. Porque é o que nós estamos dizendo, e vamos falar assim, a importância do Diego está comentando aqui para nós, porque não é o Álvaro, não é o grupo do PUC no Brasil está falando, não. O Diego está falando que a informação no mundo inteiro está rodando, no mundo inteiro está sendo feito. Então, por que não fazer, como a gente gosta das nossas apresentações, por que outros países todos são mais ricos que o Brasil, ou todos gastam mais dinheiro, gostam de gastar mais dinheiro do que o Brasil? Não é isso, porque é a nossa realidade. Então, a parte econômica, nós somos altamente competitivos e temos essas condições de fazer pavimentos duráveis com menor custo. Álvaro, você meio que respondeu uma pergunta que veio aqui do público aqui, que está participando com a gente, o Maurício Marques, mas eu queria dar a oportunidade também de ouvir um pouquinho do Diego, até para ver como é que a gente faz a continuidade desse trabalho aqui, que é o seguinte, a pergunta foi, Maurício Marques, o que falta para o setor público no Brasil abraçar a ideia do PUC? Mas antes de você voltar, porque você, Álvaro, já abordou alguns aspectos, eu queria ouvir do Diego, como que o setor público de países da América Latina, Colômbia, Chile, que já avançaram muito no PUC, abraçaram o PUC, Diego? Como que se comportou lá? E aí, Álvaro, eu volto para você fechar essa pergunta aqui do Maurício, tá bom? Tá bom. Olha, é uma mudança de pensamento, do jeito de ver as coisas. Aqui, muito tempo atrás, o pessoal, e ainda, se vê que pensam a muito curto prazo. Estão pensando só 4 anos que vai durar a prefeitura, coisas desse jeito. E quando alguém apresentava um projeto de 3, 4, 5 anos de período de projeto, pues era bom para eles. Agora, eu acho que muitas circunstâncias deram para que eles mudaram esse pensamento e começaram a olhar de que fazer um projeto de 20 anos não era muito mais custoso que fazer um projeto de 3 anos, porque esse projeto de 3 anos requer muita manutenção. Aqui está acontecendo uma coisa, aqui tem, por exemplo, o prefeito daqui, não é só este prefeito que tem 3, 4 anos aqui, sino que o partido dele leva quase 12, 15 anos no poder aqui na cidade de Bogotá, ou no país também, que está mudando agora. Então, eu acho que é uma mudança de visão, de curto prazo a longo prazo. Sim? E o tema de custo também. Neste momento, por exemplo, aqui na prefeitura de Bogotá, tem uma conversação, e aqui tem uma agência que faz os pavimentos de Colômbia, os rodoviários.
a gente está falando com eles porque já tem projetos, com o aumento do preço do asfalto, já tem projetos que saíram do custo, do espectro do custo, e já eles estão considerando o concreto para isso, porque o concreto não subiu os preços desse jeito, e então os custos estão já dentro do que eles tinham pressupuestado. Então, eu acho que o tema de custo, mas também a mudança de visão de curto prazo ao longo prazo, e isso dá para que os pavimentos se constroem. Aqui já vocês viram, por exemplo, eu mostrava muitas fotos, eu mostrei muitas fotos de Bogotá. Muitas delas, para mim, são um cartão postal da cidade. Você pode mostrar a cidade, mas todo mundo mira a cidade, eu miro os pavimentos. Eu digo, olha essa rua é em concreto. A avenida principal de Bogotá, olha, essa rua é em concreto. Você pode, em qualquer postal de Bogotá, neste momento você vai encontrar uma avenida principal em concreto. E eles já anunciaram que um projeto muito grande que vai se começar a construir no próximo ano em Bogotá, que vai ser o projeto mais grande de pavimentos e acesso à cidade. Eles já falaram, vai ser em concreto mesmo, porque nós queremos um projeto de muito longa vida e que tenha baixa manutenção, porque fechar uma faixa nesse pavimento é muito complicado, porque tem muito caminhão e vai se congestionar. Então, é uma mudança na visão que se está tendo aqui. Eu acho que esse é um trabalho do dia a dia. Tem que mostrar muitos exemplos. Aqui acontece uma coisa. Aqui, se Bogotá faz uma coisa aqui, tem outra cidade que diz, olha, eu vou dar uma olhada, porque se Bogotá fez, foi por algo. Então, algo encontrou que gostou e fez. Então, eu vou fazer também. Vou dar uma olhada, vou perguntar, vou calcular números e tudo isso, e vou fazer igualzinho. Então, eu acho que é uma mudança de visão muito importante. E Álvaro, complementa para a gente aqui, como é que você vê aí todo esse trabalho e com essa experiência que o Diego compartilhou aqui conosco, o que mais que precisa ser feito, como você vê essa evolução? Então, a gente volta para a primeira pergunta que você me fez. Qual era o grande desafio? Primeiro, quando a gente tinha a explicar a tecnologia. E dentro desse processo da explicação, desse desenvolvimento, como o Diego colocou agora rapidamente, quando a gente explica, quando a gente conversa e vai apresentar de novo para as pessoas que são os tomadores de decisão, o que a gente coloca é justamente a facilidade, desmistificando o conceito da dificuldade. Por isso que a gente fala, o Brasil já é consolidado no pavimento rodoviário. O Brasil já é consolidado no pavimento industrial. Só que o Brasil não estava com a clareza de poder utilizar o pavimento urbano de concreto nas suas vias, tanto nos seus condomínios como nas vias urbanas. Então, quando a gente coloca para alguns prefeitos, e aí eu tenho um amigo que gosta de falar muito com os prefeitos nossos, ele fala assim, prefeito, faça uma rua, que é o que o Diego falou, faça apenas uma rua. Se você fizer apenas uma rua, esse vai ser o seu cartão postal, porque isso vai ser o seu diferencial. Então, dentro desse processo todo, dessa concepção que a gente está colocando, e quando a gente quebra esse paradigma, porque a gente está falando, o Brasil é enorme. Então, não vão ficar quantos municípios? Só que o Brasil, então, tem locais que você não tem. Como que você resolve o seu problema? Como que vai resolver o asfalto? E quando vai fazer uma manutenção, ou quando você vai fazer um recap, você não faz só apenas 800 metros. O PUC, eu faço 800. Eu faço 1 quilômetro, como eu falei. Então, quer dizer, essa tecnologia, o processo técnico é o que nós estamos apresentando, é o que nós estamos colocando para todo mundo. Traços, a concepção de cálculo, o executor, os produtores estão aqui, tem a execução. Quer dizer, este é o grande mercado. Estamos mostrando para o pessoal que é fácil, ele não tem dificuldade, ele tem as soluções estão colocadas, estão postas, não temos monstrinho de criança, né, que acorda. Não, mas como que você... Não, a situação está bem clara. O que o Diego está colocando já existe, porque outros países estão fazendo pavimentos para 50 anos, 40 anos, 30 anos, e nós brigamos para mostrar que o nosso pavimento com 20 é melhor do que um outro pavimento com 5. É esse paradigma, é essa briga que a gente tem que fazer e demonstrar, e este que acho que é a nossa bandeira, né? Aproveitando aí o seu comentário, acho que é interessante a gente compartilhar aí com quem está conosco
que nós também tivemos um avanço importante. O Diego falou, né, que sobre a questão da qualidade, e nós compartilhamos em gênero, número e grau dessa prerrogativa. E houve aí um avanço expressivo, né, no ano de 2021, Álvaro. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão referente às práticas recomendadas da ABNT, que foi publicada em 2021 e que justamente ajuda a regulamentar todo esse processo, né, executivo. Você pode falar um pouquinho, compartilhar, pegando o gancho aí das perguntas que chegaram aqui? Então, dentro do processo da prática recomendada, foi justamente o que, de novo, a gente tinha um trabalho, tinha muita norma, muito processo, falando que pavimento rodoviário, ou quando você falava do pavimento industrial. A prática recomendada trouxe o quê? O norte. Desmistificou algumas teorias que abriram caminhos dessas informações, que são isso que nós estamos trabalhando hoje, que com a realidade dos complementos, das informações que estão dentro do ACI, quer dizer, nós estamos dentro do Bracon, o Bracon é uma casa que trabalha também muito com as normas e é parceiro muito do ACI, quer dizer, trazendo essas informações e trabalhando. E dentro desse processo a gente conseguiu o quê? Criar uma regra, vamos falar assim, uma regra, um regramento. Existe uma formatação de procedimentos de cálculo. E através, é lógico, através do conhecimento de cada um dos seus projetistas, que eles estão adotando esses critérios, de que forma e como vai estar tratando esse processo. Quer dizer, eu sempre brinquei com vocês aí, com você principalmente, Lidiane, quer dizer, o nosso PUC, que a gente fala, como você falou carinhosamente, né, a gente está construindo uma melhor realidade. Então, a gente está mostrando, estão trazendo essas informações, e junto conosco está vindo esses executores e esses projetistas, que dentro desse trabalho, que vai ter uma continuidade muito grande, dentro do próprio processo, do próprio Ibracon, que nós estamos aqui na casa do Ibracon, nós temos o comitê CT306, que é do pavimento de concreto, nós temos o 401, que são a parte de ensaios, que eles vão se complementar, eles vão trazer informações, e continuaremos trabalhando junto com a ABNT na parte de normalização de procedimentos. Excelente. Olha, a gente está caminhando aí para o final da nossa live. Tem algumas perguntas que ainda estão aqui, mas eu queria aproveitar esses momentos finais e aí, sabendo que tem muita coisa a ser discutida, sabendo que não seria em uma hora que a gente iria conseguir abordar tudo, mas eu queria ouvir de cada um de vocês, até para a gente dar prosseguimento a essa discussão com mais tempo, que é o que a gente vai ter lá no Concrete Show, no dia 9 de agosto. Eu gostaria que cada um destacasse 2 ou 3 pontos que vocês consideram extremamente relevantes e que merecerão um aprofundamento e uma discussão maior lá na Concrete Show. Bom, podemos começar com você, Diego? Vamos lá. Tá legal. Tá, olha, eu acho que é muito importante o conhecimento da tecnologia. Tem que divulgar muito, tem que mostrar muito, o pessoal tem que ter não só tranquilidade, sino ter confiança com a tecnologia, saber que é uma tecnologia boa, que tem durabilidade, que tem um custo que vocês estão falando, que estamos falando, e ter a confiança de que saiba que isso é assim mesmo. Então, a informação é muito importante, mas a boa informação. Por isso eu falei, o Álvaro também falou um pouco dos paradigmas. Essa é a informação que não ajuda muito, porque ajuda ao contrário mesmo. Então, aqui o nível de informação é muito, muito bom. O segundo, eu acho que é muito expressivo os projetos dos países. Se vocês verem, países que estão fazendo isto, países que estão considerando pavimento de concreto, que estão tomando as decisões, eu acho que é por alguma coisa que eles estão tomando decisões, não porque querem gastar mais, não porque querem que o pavimento vai custar o duro, então vou fazer mais pavimentos. Não, eles nesse momento chegaram a uma conclusão e olha, esse pavimento é bom, é um pavimento que dura muito e não é muito mais custoso, não. Quando a gente aqui na Colômbia pega um projeto e a gente mostra e diz, olha, esse projeto que você tem 100, vou dar um número, $100, R$100, por dar um valor comparativo, aqui com esta tecnologia você pode construir com 80. E além disso,
a manutenção é muito baixa, então o custo total do pavimento é muito baixo. E tem outra coisa que está acontecendo aqui na Colômbia, e é que tem muito prefeito que depois de 8, 10, 15, 20 anos, muitos desses projetos que se construíram na cidade de Bogotá já são projetos de mais de 20 anos, 19, 20, 24 anos. E os prefeitos dessa época, estão falando dos seus projetos, eles estão dizendo, olha, eu construí isso, e ainda está prestando serviço. Então, eu acho que o conhecimento, a informação é muito importante, as análises certas do pavimento também é muito importante, e a tecnologia tem que se ajustar a esse tipo de coisa. Você não pode construir um pavimento muito pequeno com um equipo muito grande. Pode sim, mas não é recomendável para isso. Ou também não pode construir um pavimento muito grande com um equipo muito pequeno. Então, tem que se ajustar a tecnologia para que os custos deem, e além disso, a durabilidade e o pavimento, a qualidade seja a qualidade certa. Eu acho que tem muito exemplo. Nós estamos afrontando o pavimento de concreto não como país, não como Colômbia, não como Chile, não como México. Estamos falando de um projeto da América Latina no mundo inteiro. Aqui, através da Federação Ibero-Americana do Betão Pronto, nós falamos com todas as associações do mundo, falamos com Estados Unidos. Quando sai uma coisa lá, nós vamos, falamos, investigamos, miramos e trazemos também e adaptamos. Então, é uma colaboração entre muitos países. Então, o Brasil não tem por que fazer as coisas sozinhos, tem que também falar conosco, falar com outras pessoas, mirar muitos exemplos de coisas que estão se fazendo, assim como nós também temos muitos exemplos para ir conhecer no Brasil e aprender de vocês em muitas coisas. Obrigada, Diego. E você, Álvaro? Então, acho que se eu fosse falar 3 coisas que a gente brincou hoje aqui, né, que eu acho que eu gosto de falar, que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né, a gente brinca, né. Então, primeiro, eu acho que é esse estudo da realidade, que, na verdade, é a constatação, que isso que o Diego falou. Por que funciona? Por que lá fora funciona? Por que executa? Então, se está funcionando, eu tenho que entender. Então, quando a gente brinca, qual que é a constatação, né? Ou criar um curso, daqui a pouco, de engenharia de constatação. Por que executa, por que funciona e por que está tendo certo. A outra são os avanços tecnológicos dentro desse conhecimento nosso. Eu acho que o PUC já dando um salto muito rápido nesse sentido, dessa desmistificação desse processo, está tendo um avanço muito grande tecnológico. E a outra coisa que eu acho que o PUC está trazendo, que é um dos grandes fatores, é facilidade de construção. Eu acho que esse também é alguma coisa que eu tenho uma facilidade, eu consigo executar, eu consigo fazer coisas fáceis e maravilhosas. É isso. Bem, então, na realidade, tem muita coisa para a gente falar, então, lá no dia 9, né? Lá na Concrete Show. Eu queria, desde já... Desafios grandes. Eu queria, desde já, agradecer novamente a vocês, agradecer a todos que estão conosco, por essa pincelada no PUC. Eu acho que tem muita coisa a se fazer, e se a gente olhar como é que está o Brasil e como é que está a América Latina, tem um caminho aí para a gente poder trilhar, né? Então, Diego, Álvaro, nosso muito obrigada. Eu queria aproveitar aqui e fazer o sorteio para a gente ver quem serão as 2 pessoas que estarão lá como convidadas especiais nossas. Então, eu vou pedir aí a ajuda do time do Ibracon para poder promover o sorteio. Fernanda, Adalberto. Vamos ver quem serão os nossos convidados especiais. Rafael Secom. E a primeira sorteada, vocês podem voltar? Acho que foi a... Merlande. Rafael Secom e a Merlande. Bem, teremos aí 2 colegas nossos aí, convidados especiais. Fiquem tranquilos que o nosso pessoal vai entrar em contato com vocês para pegar todos os dados de vocês, para vocês
estarem conosco lá no dia 9, prestigiando aí uma discussão e contribuindo com uma discussão de um tema que tem aí bastante a se desenvolver. Eu gostaria de convidar aqui o Dr. Júlio para voltar conosco e também o Diego e o Álvaro para que a gente fique aqui na tela. Dr. Júlio, a palavra é com o senhor. Nós não estamos ouvindo, doutor Júlio. Agora o pessoal já liberou aqui, obrigado. Muito obrigado, Lidiane. Olha, vocês veem o quão interessante é o tema, né? Nós temos aqui 8h20 da noite, aqui mais de 50 participantes aqui do evento. Eu queria agradecer em nome do Ibracon novamente. O Diego comentou realmente a sinergia, a troca de experiências. Diego, eu queria só comentar também que nós estamos preparando. A Socrates vai acontecer em setembro, é isso? Em Cartagena, não é isso, Diego? Setembro, seria muito bom que vocês pudessem vir. Sim, então, precisamente. Nós estamos preparando uma comitiva. O Jairo, o Wagner Lopes, da BESC, e outros colegas aqui. O nosso secretário aqui de infraestrutura aqui de São Paulo é um engenheiro ex-presidente da BESC, querido Marcos Monteiro, é um técnico também, um entusiasta também de pavimento de concreto aqui na cidade de São Paulo, e vamos procurar fazer essa missão técnica aqui no sentido da gente conhecer a experiência de Bogotá, a experiência de Cartagena também, e, enfim, foi muito interessante, enriquecedor, realmente é uma avant-première do que vai acontecer agora no evento do Concrete Show, que vai acontecer de 9 a 11 de agosto, então conclamo a todos aí a participarem, a se inscreverem lá no seminário. Vai ter o seminário no dia 9, então, que vai acontecer o dia todo para pavimentos de concreto. Dia 11 também vai ter o seminário do Jubileu de Ouro do Ibracon. E novamente, convidar a todos aqui realmente para o evento nosso lá que vai acontecer em outubro. Quem quiser se inscrever, entrar no site do Ibracon, www.ibracon.org.br. Então, foi muito bom, realmente. O tempo é curto, mas você vê que é interessantíssimo, realmente. Tem uma série de questões. Eu tive o prazer também de conviver com a BESC no começo aí da PUC. Nós fizemos algumas visitas técnicas no interior de São Paulo. O Brasil é muito grande, tem muita coisa para fazer aqui, Álvaro, e é interessantíssimo. Encontramos aí, a gente dá risada até hoje, sentando com o Wagner e com o Jairo, risada que eu digo, são locais que você menos espera, né? Interior, nos rincões aqui do Brasil, pessoal implantando pavimento de concreto, com todos esses ganhos que você comentou, quer dizer, com sustentabilidade, melhora o ambiente em termos de temperatura, de iluminação, de tudo. Realmente foi uma experiência. Eu sou entusiasta disso, sou suspeito para falar, e tenho certeza que nós vamos levar à frente isso, juntando todas as entidades aí, Álvaro. Enfim, o que eu queria dizer, eu agradeço realmente a participação de todos e encerro aqui, infelizmente encerro, eu tenho que encerrar aqui o nosso evento e com certeza vamos nos encontrar presencialmente lá no Concrete Show, lá no dia 9 de agosto. Aí. Um abraço a todos aqui e agradeço aí a participação de todos mais uma vez. Obrigado, gente. Obrigado, Júlio. Até mais, gente. Obrigado. Tudo de bom. Boa noite. Obrigado, Álvaro, e a todos. Tchau, tchau. Tchau.